Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Ana Flávia e essa é uma aula para turmas do 7º ano. Vamos começar? Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as práticas corporais de aventura. O skate, o carrinho de rolimã e o trike. Bom, para começar, a gente vai entender um pouco o que são as práticas corporais de aventura. São modalidades que oferecem bastante adrenalina aos seus participantes. Desta forma, a sensação de aventura é constante. Então, as práticas de aventura são aquelas modalidades em que a adrenalina no nosso corpo é maior, onde a gente tem uma sensação de aventura maior quando a gente pratica essas atividades. Essas modalidades já foram chamadas de esportes radicais, de aventura ou entre outros. Então, nas práticas corporais de aventura estão aqueles esportes que a gente chama de esportes radicais, certo? Então, a gente vai começar pelo skate. Acho que todo mundo já conhece o skate, já viu um skate, já viu alguém praticando o skate, não é? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre o skate hoje. Skatismo ou skate é um esporte que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos equilibrando-se numa prancha, chamada também de skate ou skate. Então, a gente tem um nome em português e um nome em inglês, certo? A pronúncia é a mesma. Então, a gente tem uma prancha de madeira com rodinhas embaixo, onde o atleta desliza sobre essa prancha para fazer manobras. Com a prancha de skate, executam-se manobras de baixo e alto grau de dificuldade. O grau de dificuldade de quem pratica o skate vai depender da técnica da pessoa que está praticando. Então, quem tem mais experiência com skate vai poder praticar, fazer manobras mais difíceis, com alto grau de dificuldade. E para os iniciantes, com um grau menor de dificuldade. Então, o skate é formado por diversas partes que constituem o seu corpo. Aí vocês têm um desenho do skate. Então, as partes que constituem o skate é o shape, as rodas, trucks e lixa, certo? Vocês podem observar aí no desenho todas as partes que constituem um skate, ok? Nas modalidades do skate, a gente tem o street, que é o skate de rua, que é aquele praticado nas ruas. Os participantes utilizam a arquitetura da cidade, por exemplo, bancos, escadas, corrimões e o calçamento, que eles vão utilizar para realizar as manobras. Eles utilizam como obstáculos para realizar as manobras e expressar o que eles sabem. Freestyle é a modalidade onde o skatista apresenta várias manobras em sequência, geralmente no chão. Então, aquelas manobras que eles se apresentam, que eles fazem, eles realizam, elas são feitas geralmente no chão, no freestyle. Half pipe é a modalidade vertical que é praticada em uma pista com curvas. Que ela tem 3,40 metros ou mais de altura, 3 metros de raio e 40 centímetros de vertificação. Geralmente possui extensões. A pista que apresenta a forma de U é chamada de half pipe e pode ser feita de madeira ou concreto. Então, essa pista utilizada pelos skatistas, ela tem forma de U e ela pode ser feita de madeira ou concreto, certo? O bowl é praticado em piscinas vazias de fundo de quintal. Então, os skatistas utilizam aquelas piscinas que não são mais utilizadas, de preferência em formato de bacia, certo? Bowl significa bacia, que ela tem as paredes arredondadas. Então, eles utilizam elas como pista de skate, certo? Big Air é uma modalidade criada por Danny Way,
que foi adaptada e atualmente é a principal competição do X Games, colocando modalidades que também refletem parte que os skatistas querem mostrar para o mundo, como o fim das disputas do skate park e mostrar disputas de street skate, em obstáculos que verdadeiramente reproduzem o que os skatistas de street fazem. Então, é uma modalidade que foi criada para demonstrar o que os skatistas realmente sabem fazer. Então, é uma modalidade que os skatistas de alto nível, eles participam, certo? O downhill longboard é uma modalidade onde o atleta desce uma ladeira fazendo manobras em alta velocidade. Então, eles descem uma ladeira. Então, ao descer a ladeira, eles utilizam a velocidade para realizar manobras. Downhill stand-up tem como finalidade descer a montanha, a ladeira, imprimindo velocidade. Os equipamentos necessários para essa modalidade do skate são macacão de couro, tênis, luva com casquilho, capacete fechado e um skate próprio para velocidade. Então, não pode ser realizado com qualquer skate, ele tem que ser um skate apropriado para essa modalidade. Downhill slide consiste em descer ladeira, executando manobras de slide, com um skate maior chamado longboard. Então, é outra modalidade diferente, que também requer um skate apropriado para essa modalidade. E as mini rampas, que são populares em todo o mundo, pois devido à pouca altura que elas possuem, as manobras são executadas com a maior facilidade. Nessa modalidade, há uma mistura de street com vertical. Na realidade, as mini rampas são mini half-pipe, onde as paredes não chegam ao vertical. Então, é uma modalidade, as mini rampas são utilizadas pelos skatistas para executar manobras com maior facilidade. Então, é uma modalidade que é muito popular no mundo inteiro. Carrinho de rolimã. Acredito que vocês já ouviram falar em carrinho de rolimã, né? Carrinho de rolimã ou carrinho de rolamentos é um carrinho geralmente construído de madeira, rolamentos de aço para a disputa de corridas ladeira abaixo. Então, é um carrinho meio que improvisado, de certa forma improvisado, para que as pessoas pudessem fazer disputas descendo ladeiras. Geralmente é utilizado em descidas asfaltadas e lisas. Para facilitar o deslizamento do carrinho de rolimã, ele é ideal que seja realizado em asfaltos ou em algum solo liso, que o carrinho possa deslizar. A construção de um carrinho de rolimã geralmente é artesanal, feito com ferramentas simples, como martelo e serrote. Então, para construir um carrinho de rolimã não tem muita dificuldade. Vai precisar basicamente de uma madeira, martelo e serrote para poder ser construído. O carrinho de rolimã pode conter 3 ou 4 rolamentos, que quase sempre são usados, dispensados por mecânicos de automóveis. Então, eles pegam em oficinas automotivas para poder construir o carrinho. É construído de um corpo de madeira com um eixo móvel na frente, que é utilizado para controlar o carrinho enquanto desce a ladeira, enquanto desce a rua, enquanto desce pela ladeira, certo? O freio deve ser um pouco maior que a distância do carrinho até o chão e precisa ficar em posição diagonal. Então, para utilizar o freio, para poder o freio conseguir frear o carrinho de rolimã, ele precisa ficar numa posição diagonal para poder fazer com que ele possa parar o carrinho. E para diminuir a velocidade, deve puxar o pedaço de madeira ou uma barra de ferro para uma posição em que encoste no chão. Certo?
Não se sabe ao certo a origem. Não se sabe ao certo a origem que foi... Onde foi criado o carrinho de rolimã, quem criou, não se sabe ao certo. Mas, ao que tudo indica, surgiram nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, na década de 60, e no final da década de 60 e no começo da década de 70. Que foram as primeiras cidades a terem ruas asfaltadas e topografia íngreme. Então, as ruas dessas cidades, elas eram asfaltadas e tinham ladeiras na sua topografia, na sua construção, na sua constituição, certo? Dry trikes foram criados na Nova Zelândia. Eles parecem uma evolução hídrica dos carrinhos de rolimã misturados com as bikes BMX. Então, na realidade, eles são uma mistura do carrinho de rolimã com bicicleta. Eles utilizam as estruturas do carrinho de rolimã com algumas estruturas da bicicleta. Utilizam aro, garfo e guidão de bicicleta na parte dianteira. Então, para se construir um dry trike, ele utiliza na frente a parte dianteira de uma bicicleta, a parte da frente de uma bicicleta. Em duas rodas de plástico, que pode ser de PVC ou polietileno na traseira. Então, como vocês podem ver aí no desenho, vocês estão vendo que a frente é uma frente de bicicleta com uma adaptação atrás com duas rodinhas. O assento é um banco de plástico com formato de concha. Então, para facilitar a acomodação da pessoa que vai utilizar, então ele é formado no formato de concha. A frenagem, em geral, é feita através das manobras e também com os pés, apesar de muitos modelos utilizarem conjunto de freio na roda da frente. Então, basicamente, eles são freados na manobra. Os participantes, os praticantes, eles utilizam alguma manobra para frear ou então os próprios pés. Tradicionalmente, os dry tracks são utilizados na descida de ladeiras com curvas, local onde os pilotos vão derrapando de um lado para o outro, aproveitando que as rodas plásticas têm menos atrito com o asfalto. Então, eles geralmente são utilizados parecido com os carrinhos de rolimã, eles são utilizados em ladeiras com curvas na descida, certo? E os pilotos vão derrapando de um lado para o outro, aproveitando que as rodas elas não têm tanto atrito com o asfalto. Os primeiros modelos foram produzidos de forma artesanal, reaproveitando peças de bicicletas usadas. Então, parecido também com o carrinho de rolimã, eles utilizam peças usadas para poder ser construído. Na internet, os registros dos trikes começaram a aparecer em meados de 2008, mas não se sabe ao certo quando eles surgiram. Então, não se sabe ao certo como foram criados. Só se sabe que eles começaram a aparecer no ano de 2008. Como esporte chamado de dry trike, foram criadas duas modalidades. Então, o dry trike como modalidade esportiva, ele possui duas modalidades. O slide e o speed. O slide consiste em descer com o trike, realizando manobras ao longo da ladeira, tais como o drive, que é escorregada, giros e manobras acrobáticas com a junção de movimentos com mãos e pés. E o speed, que consiste em chegar o mais rápido possível lá embaixo. Então, o slide ele utiliza manobras no decorrer do movimento, no decorrer da descida, manobras acrobáticas, movimentos de mão e de pé. E o speed ele consiste na velocidade, em chegar mais rápido lá embaixo. Certo? Eu vou mostrar para vocês um videozinho
demonstrando o skate, como são realizados as manobras do skate. Então, vocês estão vendo a estrutura do skate, certo? As rodinhas, a prancha. Então, várias manobras que podem ser realizadas com o skate. Então, o skatista utiliza as rodinhas para deslizar e realizar as manobras. Certo? Vamos ver o próximo. Carrinho de rolimã. Olha lá, eles impulsionam o carrinho com a mão para poder ir descendo na ladeira. Vocês podem perceber que a estrutura do carrinho é bem simples. Certo? Numa rua asfaltada, num piso liso, como eu falei para vocês. Certo? E por último, estão vendo as manobras que eles fazem? Ladeiras com curvas. Então, eles vão utilizando a manobra para poder ir dando a direção. Certo? Então, vamos lá. É importante lembrar para vocês que após o vídeo, após vocês terem conhecido um pouco mais sobre as práticas corporais de aventura, como todas as aulas, a gente tem um roteiro de estudos, que é a atividade escrita, a pesquisa e a atividade prática. A atividade escrita é aquelas questões que vocês vão responder no caderno de vocês e enviar para o professor, juntamente com a pesquisa que vocês também terão que fazer. A pesquisa dessa aula será sobre o carrinho de rolimã. Vocês vão pesquisar com familiares de vocês, se alguém já brincou, os pais de vocês, os avós, se alguém já brincou de carrinho de rolimã, se já conheceu, como foi a experiência. Então, tudo que vocês conseguirem encontrar sobre carrinho de rolimã vai fazer parte da pesquisa de vocês. E a atividade prática. A atividade prática é bem simples e bem divertida. Certo?
Na verdade, são duas atividades. Em uma, vocês vão precisar somente de um papelão e uma corda ou um cordão grosso, onde vocês vão fazer tipo uma prancha com um papelão, sentar e outra pessoa vai puxar vocês. Eu vou colocar um videozinho demonstrativo para poder vocês verem como é. É bem simples, mas é bem divertido. Ó, a atividade do papelão é bem simples. Vocês só vão pegar um papelão que vocês vão usar como se fosse uma prancha. Amarrar uma corda, um cordão nele. Um senta e o outro vai puxar. Vem, Isadora, puxa. Pode puxar mais rápido, devagar. Fazer manobra. E a atividade 2, vocês só vão precisar de um espaço com um piso liso, um pouco de água e sabão, que vocês vão realizar o deslizamento nesse espaço, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Façam as atividades e até a próxima.